ES Hoje. A gente te conecta com a notícia. Por muito tempo e ainda hoje, a loucura é vista por muitos com um olhar estigmatizado, de medo, preconceito e muitas vezes repulsa. Pessoas não consideradas sãs, em razão do desconhecimento de muitos sobre os transtornos e doenças mentais, se tornam alheios à vida em sociedade e, por consequência, às atividades de lazer e cultura. No entanto, a livre expressão e a arte podem salvar a todos, inclusive aqueles que padecem com os problemas de mente e da psique. E para nos ajudar a entender um pouco melhor sobre a relação entre a loucura, a expressão e a arte, as idealizadoras do projeto Envios Possíveis, que conta com a produção da Marcela Matos, seja bem-vinda, com a coordenação da psicóloga Alana Simões e também a direção da artista plástica e a psicóloga Rê Henri. Sejam bem-vindas todas agora de vez. Obrigada. Bem-vindas, meninas. Para começar, eu queria perguntar para a Alana, que coordena o projeto, o que é o Envios Possíveis e como surgiu a ideia do projeto? O que fez a união de vocês três nessa empreitada? Bom, a Marcela e a Renata já desenvolviam o projeto, né, de ateliês de livre expressão na UCTP. E a Marcela, um dia em uma conversa dentro de casa mesmo, a gente estava conversando sobre o projeto delas. E eu vim de outra trajetória, né? Eu vinha de oficinas de artes de expressão, mas mais temáticas, né? Dirigidas dentro do EAC, que é o Hospital Estadual de Atenção Clínica. E a partir desse encontro, né? O meu projeto, o delas era restrito à pintura, né? O meu tinha... Só para contextualizar para quem estiver ouvindo, o CTP é o quê? Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Cariacica. Nossa, que linda! Que já chamou HCTP, quando era o hospital ainda. A gente pegou a transição do hospital para a unidade. Isso. O EAC é o hospital hoje, né, do governo de atenção clínica, que tem leitos psiquiátricos, né, tem curta internação até hoje, de 3 meses. E aí eu desenvolvi durante 2 anos um projeto lá, que incluía escultura, dança, contação de história e cineclube junto com o cineclubista Marcos Valério. E aí, através dessa conversa, a Marcela chama, né, a Renata para uma conversa junto e a gente decide juntar os nossos arcabouços e montar um novo projeto. A princípio, esse novo projeto era uma junção da livre expressão, das oficinas de livre expressão com os cineclubes e foi aprovado, né, no edital do governo do estado. Em 2021, ele começa a execução e a gente realiza ele no abrigo para pessoas em situação de rua de Cariacica. Foi um ano com um ateliê pequeno, consistente, as mesmas pessoas, a gente criou uma coisa muito bonita, de muita intimidade com as pessoas de lá. Utilizamos os aparelhos públicos de Cariacica para expor, para fazer as sessões de cineclube. Então era uma semana de oficina, uma semana de cineclube. E enquanto a gente realizava esse projeto, a gente começa a desenhar uma outra forma de projeto, que é, por que não trazer isso tudo que a gente já tinha feito dentro das instituições para fora das instituições, né? Por que não incluir a instituição cidade nisso? Então, a partir disso, a gente aproveita uma abertura de edital edital Rubem Braga, né, da Secretaria Municipal de Vitória, e a gente propõe esse novo formato em parceria, a princípio, com a Unidade de Saúde Geni Grijó do Centro de Vitória, mas a partir do andamento, no meio do processo, a gente conseguiu agregar muito mais gente, né? Então, hoje, a gente faz ateliês semanais, toda sexta pela manhã, sem exceção, com convites abertos aos CAPs da Grande Vitória, né, aos abrigos, às instituições que cuidam também da saúde mental, instituições privadas, então tem a PAI, tem várias instituições e eles alternam entre eles de acordo com a disponibilidade de cada serviço em levar, né? Porque precisa de um transporte. E a gente faz essa intervenção em praça pública toda semana.
E agora a gente tem um formato que é a livre expressão pela pintura, mas a gente também alterna com oficinas com artistas convidados, né? Do estado mesmo, pessoas que estão na área mesmo, trabalhando, exercendo, e todas essas tecnologias que eles vão trazendo pra gente, por exemplo, a pintura com pente, a costura, a gente vai agregando para dentro da livre expressão. O resultado que a gente espera é a exposição em novembro, no final do ano, que a gente consiga levantar todo esse material que a gente produziu, né, em 8 meses de projeto. E aí, você é psicóloga e também é artista plástica, como é que funciona isso? Como é que as duas coisas se conectam? Eu acho que, de fato, eu associo tanto a minha prática clínica, principalmente no trabalho com esses ateliês, né, que a gente começa lá em 2017 na UCTP, como a Alana disse. E eu acho que as coisas estão atravessadas, né? No momento, eu estou fazendo mestrado na Federal Fluminense, em Niterói, e eu também tenho uma discussão dentro do campo de pesquisa que flerta com esse tema, né? Então, eu não consigo desassociar uma coisa a outra. E, enquanto artista, o meu trabalho também é atravessado pelas questões da psicanálise, que é essa teoria dentro do campo da psicologia que orienta o meu trabalho clínico, mas também, de alguma forma, esbarra na minha produção artística, né? E eu acho que esse olhar enquanto artista para o ateliê é o lugar genuinamente onde eu começo a desejar implantar ateliês de criatividade, né? Porque eu acredito que todo artista, ele começou de alguma forma. E muito provavelmente ele começou em um momento de uma oferta que foi dada por alguém, né? Ó, toma aqui esse papel, essa caneta, vamos fazer alguma coisa. O que você está a fim de desenhar hoje? Né? A primeira professora de artes, ou não necessariamente uma tia, uma pessoa da família, um conhecido. Ou seja, eu acho que todo artista, ele começa a trabalhar na dimensão da sua própria poética a partir de uma relação com a arte, que é isso que a gente entende e defende no nosso projeto como a livre expressão, né? Que é o fato de que você não pode ser ensinado a criar de uma determinada maneira, porque, na verdade, essa técnica, né, esse saber laboral da coisa, ele advém da relação que você tem com a arte. Né? Então, quando a gente leva os artistas, de alguma forma, o que eles mostram na oficina é que eles construíram esse saber da técnica. Né? Eles vão ali para o Feijão, por exemplo, para ensinar como é que se pinta com pente. Né? Isso é uma criação do Feijão a partir da relação dele com o próprio trabalho. Né? Então, você aprende a parte artística e depois você formata para você poder vender um projeto futuro ou, de repente, fazer uma exposição. Ou seja, a criação artística ela é um ambiente inicial para depois, aí sim, você pensar em formatar e ter alguma coisa mais formal da arte. Né? Sim, eu acho que isso é bem interessante porque a gente acredita, né? Tanto é que a nossa bandeira da livre expressão é justamente na contramão de uma escolarização da arte, de uma academização da arte, né? No sentido de vamos ensinar como se pinta, vamos ensinar como se desenha. A nossa preocupação não é essa, a nossa preocupação é o que vocês sentem quando a gente oferta para vocês essa possibilidade de expressão? O que é possível fazer a partir daí? Né? Então, é muito no caso a caso, né? A gente tem pessoas que pintam temáticas repetidas e a gente vai analisando, acompanhando esse processo. Tem pessoas que têm relação com materiais que não necessariamente são a tinta, né? Então, a gente vai adequando a partir da demanda de cada um. E a Alana, enquanto psicóloga também, mas eu acho que a Marcela tem muito essa sensibilidade por estar sempre envolvida com esses projetos culturais, né? De escuta, né? Eu acho que a psicologia, nesse sentido, eu tô querendo dizer da escuta, e não necessariamente de uma abordagem específica, ainda que eu e a Alana sejamos psicanalistas, né? Eu acho que tem um lugar de escuta no ateliê, que é o lugar que, digamos, esse ponto da psicologia atravessa o projeto, né? A gente não consegue... É por isso que é um projeto, e é interessante, né, que hoje a gente esteja discutindo loucura, expressão e arte, né? E quando a gente fala de loucura, a gente está falando de uma história da loucura, a gente está falando de um viés político que tá no cenário de fundo dessa história, né? Que também é importante pra gente. Não é sem isso. E também é na arte que permite, por exemplo, você adentrar espaços que a terapia em si ou alguns outros mecanismos não te permitem também. Você se expressa, né? Você acaba colocando pra fora alguma coisa do seu inconsciente ali que às vezes na fala você não coloca. E uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, duas principalmente, como que vocês acham que a arte auxilia na saúde mental? Porque a gente sabe que as pessoas
que são mais marginalizadas por conta dos transtornos são justamente as pessoas sem condições financeiras para ter acesso a isso enquanto pessoa comum, ainda mais tendo algum tipo de transtorno ou alguma insanidade, né, como a gente chama. Como vocês veem essa importância desse acesso para a melhora desse paciente, dessa condição mental? A gente usa a livre expressão da Anísia da Silveira, né? E ela utiliza essa técnica há muito tempo atrás, em um período muito diferente, onde que a saúde mental se encontrava, né? De lobotomia, encarceramento, terapia de choque. Então, a gente traz essa livre expressão, mas ela, hoje, assim, em si, ela não faz o mesmo efeito exatamente que ela fazia lá, né? Hoje ela consegue ainda ter uma virada nisso pra gente, que é a criação, por exemplo, de uma linguagem ali, onde todas aquelas pessoas conseguem se inserir fora de uma instituição, né? Porque naquele caso, elas já eram um grupo, no caso de Nise. Pra gente, a gente, além de oferecer isso que você traz, que são materialidades, é um pincel, é uma tela, é uma tinta, que são insumos caros de se adquirir e que muitas daquelas pessoas não tiveram acesso mesmo, né? Não passaram por escola, se passaram, não passaram pela escola que tinha aquele material, então tem um encantamento mesmo pelo próprio material, mas também tem uma criação ali de um grupo que não existia antes, né? E é aquele grupo que hoje tem interação com o próprio estilo que é criado, então tem se a pessoa não se comunica falando, ela se comunica ali, ela pinta, e ela pinta com a mesma cor, ela pinta os mesmos elementos. A gente repara que às vezes uma pessoa começa a pintar um elemento, todo mundo pinta o mesmo elemento de formas diferentes. Tem uma criação de discurso que insere aquela pessoa de volta no laço social, né? E acho que o que a gente traz nisso, né? Parece que as pessoas às vezes falam que a gente faz arte-terapia, como se aquilo ali fosse realmente uma redenção para aquela pessoa. Mas acho que a gente traz, talvez, o tratamento do outro mesmo, né? A gente trata o preconceito quase. A questão que a pintura entra não é tratar a pessoa para ela sair daquela condição. É validar aquela condição enquanto uma condição possível e necessária para a existência do mundo, né? É necessário porque funda outros movimentos artísticos também. E é bonito ela falar possível, né? Porque eu acho que é justo esse o nome do projeto. Né? Envios possíveis é ofertar a possibilidade das pessoas enviarem uma mensagem, né? De se comunicarem. É nesse sentido que eu acho que a Alana fala desse tratamento pela via do laço, né? E que se a gente pega as literaturas sobre ateliê, loucura, arte, expressão, elas sempre vão tocar nesse lugar do laço. Porque é isso, a gente não tá falando de uma arte, e aí por isso a gente entende que o que a gente faz não é arte-terapia, porque a gente não tá ali propondo aquilo para que aquele sujeito chegue mais perto da normalidade. A gente justamente para ele se encontrar na sua própria loucura e se expressar. Né? Perfeito. E aí, assim, a literatura é vastíssima, né? Sobre essa linha tão próxima, né? Entre a loucura e a arte, né? No sentido de que criar uma obra fala de um lugar de autorização que se aproxima um pouco do que se entende como o discurso do louco. Né? Então, de uma certa forma, o ateliê ele não está ali para curar ninguém. Longe disso. A nossa proposta está muito distante de uma arte-terapia nesse sentido. Ele está ali para ofertar a possibilidade das pessoas fazerem laço e, principalmente, delas descobrirem o advento de um estilo, porque eu acho que isso é inerente a qualquer sujeito. Isso é uma aposta que eu acho que o ateliê faz de que é possível sair um artista dali na medida em que cada um tem um traço único e que esse traço ele vai ficando mais óbvio com a repetição. Cada ateliê que a gente faz, a gente vai vendo. Ah, a Lelê tem uma questão com verde, com roxo, e aí ela tem uma questão com a flor, a violeta. O que será que é a violeta para Lelê? O que será que é esse ponto? Então, assim, eu acho que tem um trabalho que é uma dobradinha aí de possibilitar esse laço, e eu acho que nesse sentido ir para o parque foi um grande acerto nosso, né? Porque justamente esse muro que divide a normalidade da loucura, que divide a cidade dos loucos que estão encarcerados em um certo espaço, né? Isso cai. Né? E aí a gente tem ali dias de ateliê que tá uma pessoa em situação de rua, e aí tá uma pessoa que vem do CAPS com uma condição psíquica muito grave, e aí você tem uma criança que passou com os pais ali porque estava brincando numa sexta-feira. Os pais dessa criança, que normalmente estão precisando mais, talvez. Sim. E eu acho que tem um ponto importante, que é, apesar da gente sempre destacar os estilos que eles vão desenvolvendo com o tempo e tudo mais,
A nossa lógica é a da não intervenção, é zero intervenção. A gente facilita, a gente não intervém. É claro que a gente ressalta os estilos e tudo mais, com o tempo, evidentemente, mas sempre na ideia de respeitar a liberdade deles, a plena liberdade deles. A gente entende que assim a gente devolve essa autonomia, essa sensação de ser cidadão para eles, né? Deles terem escolha. Eu acho que esse ponto... E não importa a condição mental que eles estejam, assim. Dos mais normais, apesar dessa palavra ser péssima, inclusive mais do que nós, acho que esse ponto é importante, até os que não falam, né? Não existe uma diferença de tratamento. E pegando um gancho da Rê também, que eu acho que tem uma grande diferença no parque, e é um desafio constante, é claro, é um desafio semanal, mas ele é interessantíssimo para todas nós, e também para quem participa, claro, é justamente essa mistura, né? Eu acho que as formas de loucura, elas são sempre vistas de maneiras muito em caixas, né? Então, por exemplo, a APAE é uma instituição fortíssima, né? Então, as pessoas da APAE, elas estão ali entre os seus da APAE. Enfim, independente da condição financeira que elas tenham, elas estão ali entre os seus da APAE, como se fosse uma escola e tudo mais. Quando a gente traz as pessoas do CAPES, eu não sei se esse ponto fica claro, assim, acho que é importante. A gente consegue esse contato com essa rede, né? Com os CAPs da Grande Vitória, a partir de vários desdobramentos, né? Tanto a Alana quanto a Renata, né, já haviam, né, no período de faculdade, também estado em muitos dos CAPs, então esse contato já havia de algum modo. Quando a gente começa a desenvolver esse projeto, no início como ateliê livre expressão e depois como envios possíveis, como eles sempre são custeados por verba pública, né? Seja estadual, municipal ou federal, agora que temos novamente. A gente sempre entendeu que os CAPs eram o lugar da nossa contrapartida, lugar que a gente entende que a gente não está fazendo absolutamente nada de novo, né? Acho que é importante essa defesa, a gente entende que a gente não está criando nada. A gente está criando a roda. A gente não está criando a roda, a gente está, enfim, sendo instrumento. Fazendo a roda girar. Fazendo a roda girar. Né? E, de repente, jogando formando mini rodinhas, talvez, mas... E essa nossa ideia de investir em material no CAPES e também na relação com os CAPES. Hoje a gente percebe que deu muito certo, porque eles vêm até nós, né? Claro, com as limitações de transporte e tal que eles têm, mas a gente sempre recebe, né, algum grupo de algum dos CAPs da Grande Vitória. E acho que um ponto muito legal também é que a gente tem alunos, né, alunos não é a melhor palavra, a gente tem, enfim, pessoas ali que participam do ateliê que vão por elas mesmas, tipo, elas podem estar ou num abrigo ou no CAPES e elas resolvem... Isso que eu ia perguntar, se tinha essa... Vão. A gente tem uns 3, assim. Aqueles falam, eu preferia chegar mais cedo. Não, hoje eu preferia vir aqui pra ficar conversando com vocês antes. Não, hoje eu não queria vir com a galera. E eu acho assim, hoje eu vim de ônibus e tal. Tem alguns que sempre vão, né, sozinhos, assim. E eu acho isso mágico, porque mostra a vontade real que eles têm, de estar participando de algo, de sentir... E de lembrar, né, que é sexta-feira, né? Eu acho esse ponto super interessante. Porque eu, às vezes, me esqueço qual é o dia da semana. E, em tese, eu tô sem laudos, assim. Teoricamente. Eu tô com alguns laudos secretos. Mas, de todo modo, eles vão e eles chegam e eles são muito integrados àquilo. E, enfim, eu acho isso mágico. E, por fim, essa mistura deles, né? Com algumas resistências no início, evidentemente, por questões de etarismo, eu acho que a gente ainda não viveu, mas por questões sociais mesmo. Enfim, de higiene, de corpo, exato, por preconceito, compreensíveis do ponto de vista, né, da sociedade, vamos lá. E a gente, acho que a melhor expressão é a gente tira por menos. A gente fala, mas aqui é assim. Como funciona a produção do Envios Possíveis? Como que é feita essa conexão com os artistas locais daqui? Como essa ponte é realizada? A gente sempre teve vontade acho que antes de como a ponte é realizada, acho que um ponto interessante é que a gente sempre teve vontade de trazer artistas contemporâneos para o nosso projeto, mas dentro das instituições, às vezes isso acabava ficando um pouco mais difícil, ou a gente até fez, né, em alguns momentos, há uns anos atrás, mas de uma forma talvez mais tímida, talvez mais restrita. Sim. E é claro, esse projeto tem anos, né? Então ele amadureceu. A gente amadureceu, o projeto amadureceu. E aí a gente entendeu que seria justamente por esse debate do que é arte, quem é o artista, cadê, né? Quem são essas pessoas, qual é a diferença?
quem se diz artista, quem não se diz, né? Porque quando a gente escreveu esse projeto para Rubem Braga, a gente fez essa curadoria desses artistas conjuntamente. A gente tenta, apesar de nós termos designações, né, na ficha técnica do nosso projeto, somos todas muito atuantes em todas as frentes, assim, como é que fala? Todas jogam nas 11 posições e jogam bem. E aí, enfim, a gente fez essa curadoria com esses artistas, alguns que a gente, enfim, tem relação próxima, que a gente admira e tudo mais, mas eu acho que principalmente, né, e posso dar alguns nomes, alguns exemplos de nomes dessa edição, pessoas que tinham ali alguma relação ou que já haviam tido uma relação entre a arte e a saúde mental. Então tem o Rick Rodrigues, por exemplo, que fez a residência no Museu do Arcebispo do Rosário e, enfim, passou muito tempo lá, é super ligado, né, ao projeto, ao instituto e tudo mais. O Caio Cruz também. O Caio Cruz também, que ele teve no né? CTP com a gente. Caio Cruz também. Ele também fez residência, né, no Museu do Arcebispo do Rosário, no Rio de Janeiro, que é uma instituição referência, né? O Caio, acho que não. O Caio foi só o Rick. E temos o Natan também, o Natan Dias, que trabalhou no CAPES durante muito tempo, sempre teve o CAPES como objeto de estudo, né? E durante muito tempo. Tem o Feijão, maravilhoso, que, enfim, já teve muitas experiências também no CAPES e também trabalha com as pessoas em situação de rua. Então, já trabalhou, né, com pessoas em situação de rua, né? Que isso está muito ligado. Então, acho que a escolha, assim, essa curadoria, ela foi feita totalmente de forma coletiva. E todos os artistas que participam do ateliê ficam extremamente tocados e felizes e com vontade de participar mais e fazer mais. Se impactam também de alguma forma, se né? impactam. É realmente uma troca entre quem Sim. realiza e quem tá... Sim, e acompanham o projeto, acompanham o podcast e vão nas oficinas uns dos outros. Fala mais sobre o podcast, isso que eu queria focar, entender. O podcast é uma ideia louca que a gente teve. Eu amo! Não é? Uma ideia louca, sem orçamento. Projeto louco tem que ter uma ideia louca. A Alana, ela bate na tecla na tecla do podcast, eu acho que há uns 3 anos, mais ou menos, que ela fala, gente, a gente tem que fazer um podcast, a gente tem que fazer um podcast, a gente tem que fazer um podcast. Eu não fazia a mínima ideia que era Que era e nem que era o trampo que é também. Mas o mais interessante é que a Alana é muito segura, né? Todas nós somos muito seguras, mas a Alana falava com uma segurança que nos convenceu num dado momento. Né? Com uma propriedade impressionante. E, de fato, foi a primeira a fazer a vinheta, editar o primeiro podcast. Sim. O faz lindamente, tá de parabéns, Alana. Alana, parabéns. Grande Alana, responsável pela não, ideia. Não sozinha. Não sozinha. E aí, quando a gente escreveu o projeto para Rubem Braga, a gente falou, é o grande momento. É agora. Porque também nas instituições, eu e a Rei, a gente já havia gravado um pouco, né? Com um pequeno gravadorzinho, porque em instituição você não pode entrar com o celular, né? Então, e aí, Por uma questão ética. E por uma questão ética, claro. Pessoas que instituição. cometeram crimes ou pessoas que estão ali escondidas da família, enfim. Sim. Não daria para colocar isso no ar, a gente, né? E aí, quando a gente sai dos muros e vai pro parque, essa ideia parece fantástica, de fato é. Acho que foi uma ideia de mostrar de alguma maneira para as pessoas que nos perguntam sobre o ateliê, de uma forma quase machadiana, assim, como é. Porque basicamente é um telefone na mesa, gravando tudo ao mesmo tempo. E são muitas conversas. E é isso, a gente não tem... Nós somos as editoras. Nós somos as editoras. As diretoras do podcast. Então, assim, você imagina, são, sei lá, 3 horas de ateliê. 3 horas de gravação. 3 horas de gravação. Derrubando, escutando a própria voz, escutando as vozes cruzadas. Insano. Tentando pensar como faz esse corte, essa seleção Como do que entra, o que conectar sai. aquilo de alguma forma, né? Sim. Muitos assuntos, né? Muitos temas ao mesmo tempo. É difícil ter que tirar alguma coisa. Muitos assuntos interessantes, dos mais variados. E acho uma coisa interessante, porque fora da instituição a gente não faz uma pesquisa acadêmica, né? A gente não tá dentro de uma instituição sem ser o parque, que é um parque público. Então, a questão do acordo, né? Que é um contrato que a gente faz para gravar essas pessoas, é uma coisa muito simples, que é perguntar, né? Falar, olha, a gente vai gravar. Você pode, você aceita. E aí tem gente que já falou, não gosto que vocês usem meu rosto. A gente não costuma usar muito rostos. É mais o som mesmo, a voz, né? Mas assim, nas fotos que Nas a gente redes, expõe, né?
Mas tem gente que cada um tem a sua restrição ali. Como tá todo mundo num parque público, a permissão que se dá ali é a permissão que a gente tem, né? Então, acho que a gente exclui muitas dessas burocracias que existem em todos os espaços quando a gente vai propor algo dessa intimidade, né? Que é. Gente, um merchan, assim, sigam a gente no Instagram e no Spotify, Envios Possíveis, tá? Sem o mesmo acento, nome tudo junto. nos Importante. dois. Isso aí. Mais uma perguntinha sobre a exposição. Já tem lugar? Já tem... Como que é? Sim, estamos Explica muito melhor. animadas. Vai ser em novembro? Tem data específica? Ou ainda não? A gente não tem a data como que vai ser ainda, mas provavelmente vai ser na primeira quinzena de novembro. De novembro, isso. A gente tá fechando ainda com o parque, né? É. E vai ser no parque. Vai ser no Parque Moscoso. Vai ser no próprio parque. Exatamente, vão ser várias instalações, vamos usar as obras dos artistas, as obras dos artistas convidados, né? As obras dos nossos artistas do ateliê, com uma curadoria nossa também, né? Nas nossas 11 posições. E, enfim, a gente pretende fazer uma exposição bem imersiva. E aí tem um ponto interessante também, que nós teremos sessões de cineclube. Aí, o projeto ainda vai entrar nesse momento. Nós vamos ter sessões de cineclube na concha acústica do parque. Vai ser muito bonito. E a gente provavelmente vai fazer as ações de cineclube, porque deve, né, melhor que seja à noite, junto com a exposição. Provavelmente a gente vai ter essa dobradinha, assim. E estamos muito animada, porque a experiência que a gente tem é que sempre que a gente faz uma exposição e um catálogo e materializa o que já está materializado, mas materializa artisticamente para aquelas pessoas, quando elas chegam, assim, as que ainda não haviam se realizado enquanto artistas que se expressam, naquele momento é o grande insight, é o grande... Olha, é isso, que maravilhoso, eu fiz exatamente isso, eles nem acreditam, é o máximo. E eu acho que isso endossa a defesa de que o ateliê tem a ver com um laço. Porque quando você publiciza isso e você, enquanto artista lá do ateliê, se vê pelo olhar de um outro vendo você, né? Olhando a obra e falando, que legal, de quem que é isso, olha só. Meio que valida, né? Isso. Né? O seu trabalho, a sua expressão. E acaba sendo um complemento, né? A gente pensa em arte, a gente acaba sempre pensando de que forma que a gente vai levá-la a público. Você não faz arte para guardar dentro da gaveta, né? Então é importante como é que a galera faz para poder acessar o projeto, como é que as pessoas conseguem ficar mais pertinho de vocês. Vamos lá. Eu acho que é acessando as redes, porque a gente mantém uma constância semanal no Instagram, né? A gente posta os stories, geralmente, do dia que a gente tá lá, na sexta-feira. A gente faz uma postagem também do ateliê da semana, junto com o podcast da semana. Então, tem uma imagem, né, que anuncia a entrada do novo podcast. A gente recorta frases, né, que são frases que a gente sente que, de uma certa forma... dá um tom daquele episódio, né? E então, no Spotify, eu acho que tem bastante essa presença de o que é estar no ateliê. Eu acho que a pessoa consegue... uma sensação imersiva, né? De estar ali presente no espaço e visitar a gente presencialmente, né? Tem uma galera que tem feito isso. Toda sexta, Toda de sexta, 9 Ao meio-dia. Uma galera tem feito isso. É bom que chegue pelo menos até umas 10h30, porque se chega... Aí a gente já começa a entrar no período de desmontar o ateliê. Perguntinha final pra vocês três. Na verdade, duas. Pra vocês, o que é loucura? O que separa? Qual é essa linha aí entre... louco e normal, que a gente diz. Se a loucura, se a insanidade, ela pode ser uma ferramenta artística potente. Eu acho que sim, né? A gente já desdobrou aqui, mas pra vocês falarem, pra gente refletir aqui. Difícil. Vou começar a Difícil, devanear aqui, aí a gente vai seguindo. Vai lá, Lana, puxa Eu aí. acho que essa questão da separação... A separação pra gente aqui é uma separação política, né? Porque quando a gente fala de uma fronteira, qual é a fronteira entre a loucura e a não loucura? E a gente encontra pessoas no parque que não são artistas e participantes e falam, não, então eu não posso participar, não. Quando você vê a pessoa mais louca do que a pessoa que tá ali sentada participando. Acho que não há essa fronteira. A fronteira é o sofrimento, é a transição dentro da cidade, é a cidadania, é o preconceito. A fronteira é o que a sociedade estigmatiza. Eu acho que fora isso, se você é uma pessoa que é louco demais desse, mas que você consegue falar, que você consegue amar, que você consegue... Freud dizia isso, né? Que se você estiver conseguindo comer, trabalhar e amar, tá tranquilo pra você. Você tá transitando, a sua loucura tá em jogo.
Sim. Acho que o que faz essa fronteira é o sofrimento e a impossibilidade de atravessar, né? De ocupar espaços. De ocupar espaços, Eu acho que ela deu uma definição brilhante E mesmo. a outra coisa, assim, que você fala da loucura, o surrealismo mesmo, né, que a gente traz, é algo que vem do encontro do Breton com o funcionamento esquizo, né, o funcionamento do louco. Sim. Quando você pensa, né, nessa coisa do Arthur Bispo do Rosário, como a galera trouxe, é um delírio que atravessa essa fronteira da arte e hoje é interpretado por alguns como um dos artistas mais, assim, emblemáticos, contemporâneos do Brasil, né? Sim. Então, acho que a nossa brincadeira até com essa coisa das oficinas e dos ateliês tem a ver com isso. É como que a gente faz atravessar a loucura para que ela possa beber da arte e utilizar de instrumentos para poder circular, mas como que a loucura também ajuda a arte para tirar ela dessas caixinhas normativas, sabe? É uma ferramenta. Eu acho que pra você ser artista, você tem que ter um... Eu acho que é isso. E eu acho que todo mundo tem também. Eu acho que esse é o ponto. E se a gente Só precisa saber pensar... como expressar aquilo ali. E se a gente... Através da liberdade da expressão. Exatamente. Porque eu acho que se você amplia o que é artista, porque aí também tem uma outra caixinha pra ser quebrada, né? Artista é esse cara que tá institucionalizado, autorizado por uma galeria, expondo dentro de um museu. O que é o artista? Né? Se a gente pensa... Que não é autodidata, Sim. que vem de estudos. Sim, que tem uma escola acadêmica que o autoriza nesse lugar, né? Você tá falando de um artista específico, que eu acho, e eu acho que o nosso projeto aposta que não é desse artista que a gente tá preocupado. A gente tá preocupado do artista enquanto essa potencial invenção que é imanente à subjetividade. É uma coisa que é natural do sujeito. Eu lembro quando quando eu fiz filosofia na UFES, eu tinha um professor chamado Fernando Pessoa, que ele é bem famoso aqui, estuda Heidegger, mas ele tem uma questão com a estética. E aí eu lembro de uma aula que ele estava falando lá do que é ser artista, do que é inventar, do que é a invenção. E aí ele deu um exemplo de um cara que eu não sei se ele trabalha ainda, que trabalhava na abertura ali da Rua da Lama, um sorriso. Ele falava assim, o sorriso é um artista. Porque ele é um cara que ele imprime uma identidade, um nome próprio que ele cunhou ali a partir de uma repetição, de estar todo dia sorrindo para as pessoas. Ele tem uma assinatura que é ele mesmo. Então eu acho que nesse sentido, artistas somos todos nós, desde que possamos ter acesso a isso. Então eu acho que o ateliê é uma oferta de acessibilidade, no sentido de toma aqui, se não te deram, a gente está te dando essa possibilidade de quem sabe fazer laço com uma coisa que possa... ajudar não é a melhor palavra, que possa trazer à tona esse estilo, e esse estilo é o estilo que pintava o Van Gogh, é o estilo diferenciado que pintava o Leonardo, que pintava a Frida, mas também que o sorriso faz quando ele sorri para todo mundo. Então é esse traço que individualiza cada um. E eu acho que nesse ponto também... qual é a diferença? Né? Singulariza. Acho que esse é o ponto. Eu acho que nesse lugar não há... a gente não define o que é artista, não define o que é lucro. Né? As coisas estão justamente nesse lugar da fronteira. E eu acho que o nosso trabalho se debruça justo nessa fronteira. Nesse lugar de que se define, não se define. E é isso e não é isso também, porque é isso. Chegam indivíduos que não são loucos. A gente, por um tempo, teve dúvida com isso. Assim, como é que a gente faz esse recorte? Eu sei que clinicamente não tem laudinho, mas exatamente. Eu posso atender uma pessoa que não tem... Né? Assim, o nosso projeto não é pra isso? Não sei. A gente tá percebendo no fazer que não sei se isso interessa tanto. E talvez até fazer a separação seja uma loucura. Total. Melhor juntar deixar todo mundo ali. E é muito interessante ver esses tensionamentos dentro do grupo, que vez ou outra um ou outro olham pro lado e falam, você é especial? Isso é muito legal. Isso é muito você legal. tem problema? Eles ficam também tentando entender por que você tá aqui. O que os une? O que você tá fazendo aqui? Tem os que afirmam você é especial, você é especial, e tem os que perguntam. Indaga. Tem dos dois tipos.
É bem legal, E isso as é bem legal. respostas são sempre as melhores, São. evidentemente. Eu disse que é normal de 8 em 5, eu finjo no trabalho. Eu performo bem. Bom, assim a gente vai encerrando o episódio. Se vocês tiverem mais alguma consideração, algum convite, alguma coisa, qualquer coisa, hora agora. Eu queria agradecer, né, pelo convite de vocês. Foi uma oportunidade muito interessante. A gente tem trabalhado de forma muito intensa, então tem sido difícil ir, mas foi muito bom vocês terem convidado a gente para vir aqui. Sim. E falar também, reiterar o Instagram, @enviospossíveis, o Spotify, Envios Possíveis, para que nos ouçam, divulguem, acompanhem. E por lá vocês vão saber a data da exposição, as sessões de cineclube, né? A gente vai estar lá, a gente tá lá toda sexta pra trocar Visitem com o vocês. ateliê. Visitem, perguntem, enchem o saco, pintem com a gente, né? Porque tem dia também que a gente consegue, às vezes... Vou lá expressar minha loucura. Por favor, será bem-vinda. Bem, gente, muito obrigada mais uma vez. Lembrando que aqui a gente sempre te convida a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. Se ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até... Deixe seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. E nos siga nas redes sociais com @eshoje e no nosso canal do YouTube.